Filemon, vamos ler a partir do verso de número 8. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser aqui que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Amém. Podeis sentar. Esta é uma das epístolas, ou a epístola mais pessoal que o apóstolo Paulo escreveu. Entre tantas as cidades em que ele, enviado pelo Espírito Santo, chegou e ali pregou o Evangelho, conquistou vidas para o Senhor Jesus. A cidade de Colossos foi uma dessas tais cidades, na região da Ásia, que teve o privilégio de receber as boas novas de salvação através do apóstolo Paulo. Entre aqueles que foram alcançados pela pregação deste grande homem de Deus, temos aqui registrado Filemon. Filemon era o proprietário da casa aonde a igreja se reunia. Filemon era o anfitrião da igreja em Colossos. E Paulo teve contato com Filemon, pregou para ele, evangelizou, discipulou, e agora Filemon era um companheiro, um cooperador do reino de Deus. Filemon, ele tinha um escravo, e para nós, nos dias atuais, essa informação, ela parece muito distante da nossa realidade, mas naquela época, ainda sobre o domínio do Império Romano, que tinha na sua lei, nos seus estatutos, a escravidão como algo legal, Onésimo, esse tal escravo, ele foge dos domínios de Filemon, e pelas informações, pelo que temos a partir dos estudos da história cristã, há de se dizer que Onésimo não apenas fugiu da casa, do território, do domínio de Filemon. Onésimo também levou consigo alguma posse, algum bem de Filemon e lhe causou-lhe prejuízos. Mas Onésimo também, quando Paulo estava preso, teve contato com este homem de Deus. E em prisões, Paulo prega a Onésimo, e esse também é alcançado, é salvo, é liberto, é transformado pelo poder do Evangelho. E agora nós temos aqui um paradigma, nós temos aqui uma situação complexa para ser resolvida. Este, ora, escravo de Filemon, agora foi liberto pelo Evangelho. E Paulo então resolve resolver esse problema. Paulo então resolve mostrar-nos o poder glorioso do Evangelho, porque o Evangelho, queridos, ele resolve todo e qualquer problema. Eu repito, o Evangelho, ele resolve todo e qualquer problema.
qualquer relacionamento conflituoso, qualquer relacionamento adverso, quando o evangelho chega, ele resolve. E ele resolve porque ele atinge os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e o evangelho faz com que nós passemos a enxergar o outro de uma maneira diferente. Quando Paulo escreve para Filemon, ele faz questão de destacar a alegria que ele sentia, porque Filemon era um servo de Deus, usado pelo Senhor para animar a outros, para acolher a outros, para receber com alegria a outros. Filemon, volto a dizer, era o anfitrião. Era na casa de Filemon que os irmãos se reuniam para adorar a Deus. Era na casa de Filemon que os irmãos se reuniam para estudar, para receber as instruções da palavra de Deus. Filemon era usado por Deus para animar aqueles que, por motivos adversos, hora ou outra, desanimavam e pensavam em desistir da caminhada. Filemon tinha sempre uma palavra que animava, que turbinava a fé daquele povo que estava ali na sua casa, que era a igreja. Ele estava sempre com uma palavra de ânimo, com uma palavra de alegria, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra acolhedora àqueles que se reuniam na sua casa. E Paulo destaca isso: olha, Filemon, eu me alegro no Senhor, porque eu tenho ouvido, tem me sido falado acerca dos feitos, acerca de como você tem animado o coração dos nossos irmãos. Filemon era alguém que de fato tinha tido um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Filemon era um homem que de fato tinha a sua vida transformada pelo evangelho da salvação. E quando Paulo, agora em contato com Onésimo, o escravo fugitivo de Filemon, quando Paulo tem contato com esse escravo, Paulo resolve mais uma vez ensinar e dar a oportunidade ao seu filho também na fé, Filemon, de demonstrar o poder transformador do evangelho. Então Paulo diz a Filemon: olha, está aqui comigo o teu escravo Onésimo. Ele também foi alcançado pelo evangelho da salvação, e agora a vida dele foi transformada pelo Senhor Jesus. E Paulo demonstra para Filemon um desejo, queridos, que continua sendo o desejo de Deus para os dias atuais. Paulo escreve essa carta a Filemon com o desejo de que Filemon recebesse bem a Onésimo. O desejo de Paulo, e ele sabia que o evangelho já tinha produzido isso no coração de Filemon, é que a visão, a ótica, a maneira como Filemon iria se relacionar agora com o seu ex-escravo Onésimo fosse diferente. E por mais que Onésimo, no ato da fuga, tenha deixado prejuízos, tenha causado danos a Filemon, isso não seria motivo para que Filemon agora quisesse que isso fosse reparado. Porque o evangelho ensinou a Filemon que quando alguém me faz dano, eu vou sofrer esse dano. Porque o evangelho me ensina assim. As coisas. E nós precisamos, meus irmãos, cada dia mais viver de fato e completamente o evangelho que pregamos. Nós precisamos sim, queridos, nos relacionar bem com quem pensa diferente de nós. Nós precisamos nos esforçar e permitir que o Espírito Santo ajuste a nós também, para que a convivência familiar no meio do povo de Deus aconteça. Eu gosto daquele irmão, mas daquele ali, eu não vou muito com a cara dele.
Aí você lista uma série de defeitos. Você lista uma série de prejuízos que essa pessoa te causou. E você se esquece que o evangelho chegou no coração dele, assim como chegou no seu também. E há uma recomendação de Cristo, queridos. Receba ele como um irmão amado. Se relacione bem com ele, porque ele é útil para o evangelho. Tenha paciência com ele, porque o processo de transformação está acontecendo, e ele vai gerar frutos, e ele vai ser produtivo, e ele vai honrar e vai fazer coisas para a glória de Deus. Talvez na visão de Filemão, Onésimo era alguém que nunca mais faria parte da sua vida. Onésimo era alguém que talvez nunca mais ele desejasse ver, porque ele poderia querer que os seus danos fossem reparados, e pela lei ele poderia açoitar para corrigir, pela lei ele poderia até mesmo matar, para que isso servisse de exemplo para o outro. Mas o exemplo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, queria deixar para que todos vissem, é que o evangelho resolve todo e qualquer problema. O evangelho resolve, queridos. E agora não era mais um senhor e o seu escravo. Agora eram dois irmãos. Agora eram dois filhos de Deus. Agora eram dois homens que haviam sido alcançados pelo evangelho. Olha para quem está do seu lado aí, ó. Este e esta foi alcançado pelo evangelho. Aleluia. O sangue precioso do Senhor Jesus, ele serviu para ele e para você. Aleluia. A sua e a dívida dele eram as mesmas. A nossa dívida era a mesma. E o sacrifício que Cristo realizou na cruz foi para nos unir e não nos separar. Foi para nos unir e não nos separar. O sacrifício que o Senhor Jesus realizou na cruz, queridos, foi para nos tornar acessíveis. Foi para nos tornar acolhedores. Permita que de fato o evangelho, ele produza toda a transformação na sua vida. Se você tem ainda dificuldade de olhar para alguém que você conhece, porque o desconhecido às vezes é fácil da gente receber, da gente acolher, mas aquele os quais o pecado você conhece, às vezes você se recusa a receber. E isso é característica da família, queridos. Mas se de fato nós somos uma família de Deus, se de fato nós pertencemos à família do Senhor, os nossos braços estarão sempre abertos para receber quem ainda não chegou, ou quem saiu e deseja retornar. Não permita, queridos, que em seu coração cresça um sentimento, a semelhança do irmão mais velho, da parábola do filho pródigo. Ao invés de se alegrar com o retorno do seu irmão, ao invés de celebrar com o seu pai e com toda aquela fazenda, o retorno daquele que havia sido perdido, daquele que tinha tomado uma decisão equivocada, e agora volta reconhecendo o seu erro, reconhecendo que tinha feito, que tinha tomado uma decisão errada. O filho mais velho, ele se entristece, ele se revolta. Para ele, o retorno do seu irmão significava prejuízo. Não, queridos, quando alguém retorna,
Quando alguém entra por aquelas portas, aleluias, conduzido pelo Espírito Santo, aleluia, não importa o que ele fez, se ele deseja retornar para a casa do Senhor, a nossa atitude tem que ser como a do Pai, abrir os braços e festejar, porque novamente essa vida foi alcançada pelo Senhor, aleluia, não vai se perder, não vai morrer, aleluia, não vai ficar aprisionada, vai ser alcançada pela salvação mais uma vez. É esse sentimento que precisa estar nos nossos corações. É dessa maneira, queridos, que nós precisamos olhar para os nossos irmãos, os que estão aqui, e os que estão por aí, ainda desiludidos, presos com as coisas desse mundo. Mas essa igreja está orando. Você precisa perceber o que você tem orado. Você clama: Senhor, nos dá essa cidade. Senhor, salva, liberta. Aí o Espírito Santo vai, salva, liberta. E a pessoa vem. E ao invés de abrir os braços para receber e acolher, e se for preciso, sofrer os danos inerentes desse processo, muitos de nós têm cruzado os braços e esperado essa pessoa se reerguer sozinha, e esperado essa pessoa voltar a caminhar sozinha. Se você está de pé, estenda a sua mão para levantar o que está caído. Se você está caminhando firme em direção ao céu, olhe para os lados e perceba se há alguém precisando da sua ajuda. E se preciso for, pare e gaste tempo para ajudar essa pessoa a se reerguer. E gaste recursos para ajudar essa pessoa a se reerguer. Lembre-se, a recomendação de Deus é que Ele é o nosso irmão amado. É o seu irmão amado. Você vai deixar morrer? Você vai deixar sangrar até morrer? Ou vai se colocar à disposição do Espírito para estancar essa ferida, tratar esses machucados? Pare de querer dizer: mas foi ele que procurou. Nós somos muito habilidosos nisso. Isso é consequência. É porque ele fez isso, é porque ele fez aquilo, é porque ele escolheu isso, é porque ele escolheu aquilo. Não seja você um cooperador para que alguém colha os seus frutos maus. Coloque-se à disposição de Deus para ajudar essa pessoa a produzir novos frutos para a glória do Senhor. Fique de pé, por favor. Nós somos a família de Deus. Queridos, há um Siena vermelho, placa OTW, que precisa distribuir ali o espaço, um mob preto e uma utilante preta precisa sair para que os nossos irmãos possam sair do estacionamento. O apóstolo Paulo fez essa carta, como eu disse no início, uma carta de recomendação, uma carta de reconciliação. E na verdade ele queria só comprovar o que já estava evidente no coração de Filemon. Ele sabia que agora não iriam mais se encontrar um senhor e o seu antigo escravo. Agora tratados pelo Evangelho, dois trabalhadores, dois cooperadores do reino se encontrariam. E o relacionamento, a comunhão deles agora seria usado para ajudar a povoar o céu, para ajudar a alcançar mais membros para esta família. Mas isso só aconteceu, queridos,
porque ambos tiveram seus corações tratados pelo Evangelho. Há quem diga que em uma outra carta, escrita a uma igreja da Ásia, 60 anos depois disso, é citado um líder dessa igreja, e é citado o nome de Onésimo, como sendo um líder. Alguns atribuem que esse Onésimo é o mesmo Onésimo, ex-prisioneiro, ex-escravo, que foi alcançado pelo Evangelho. Se tornou um grande líder, porque foi acolhido. Se tornou um grande líder, porque, aleluia, o apóstolo Paulo entendeu que ele poderia e deveria ser aceito na família de Deus, como filho, como irmão. E é esse sentimento que precisa estar no teu coração, queridos. Eu volto a dizer, o Senhor vai te fazer ter contato, o Senhor vai te fazer se encontrar com alguém, aleluia, que precisa tornar-te participante desta família, e você precisa desejar que de fato ele venha a pertencer a esta família. Porque quem está em casa está à vontade, quem está em casa já se relaciona bem, chega, sabe onde encontrar as coisas, sabe onde se acomodar. Mas quem está chegando agora na casa desta família, da nossa família, precisa de você para acolhê-lo, precisa de você para mostrar aonde ele pode se acomodar, precisa de você para levar a ele até onde tem o alimento que vai fortalecer, precisa de você para apontar a ele lugar aonde ele vai ficar protegido. Uma família para pertencer, aleluia. Quantos querem que essa família cresça, que essa família aumente, aleluia? Então diga ao Senhor: Deus, me use para ir atrás dos teus filhos, dos meus irmãos que estão perdidos.